Bom, pessoal, e neste vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que abrange todo o Brasil, né? Muita gente no Brasil e no mundo, por que não dizer no mundo? O diabetes tem cura. Você não nasceu diabético, você adquiriu a diabetes pela boca, né? Pela alimentação, a má alimentação. Então, como eu tenho sempre o costume de dizer, né, que o nosso segundo cérebro é o nosso estômago, a nossa barriga, onde é processado todo o alimento que comemos. Então nós comemos durante vários anos de maneira incorreta. E isso veio acarretando vários problemas, né, como problemas de diabetes. Então diabetes tem cura. Você tem que fazer o inverso, né? Tudo ao contrário que o problema de diabetes vem lhe proporcionando. A pessoa diabética, ele não tem desejo de andar. Então você, com a orientação médica, aqui eu vou citar várias situações, vários tópicos, né? Então já que o diabetes lhe proporciona a falta de desejo, a falta de ânimo e a pouca energia que ele proporciona, o movimento de andar. Então quando você passa a andar, você vai fazendo o que? Você vai estimulando o seu coração a bater melhor. Certamente a queima do açúcar do seu organismo vai ser bem melhor. A circulação dos seus vasos sanguíneos vai ser bem melhor. Porque a pessoa diabética do tipo 2, no caso aqui eu vou falar, tudo que eu for falar aqui é relacionado ao diabético tipo 2. Por quê? Porque o tipo 2 é aquela pessoa que não nasceu com esse problema, mas ele adquiriu esse problema com o decorrer do tempo, né? A má alimentação. Então, como eu também tenho a mania de falar, né, que os seus alimentos sejam os seus remédios e o seu remédio seja o seu próprio alimento. Existem alimentos que fazem a pessoa que é diabética ficar mais diabético ainda. E também existem alimentos que faz a pessoa diabética estar de maneira que o seu índice glicêmico de pico de insulina, né, pico de glicemia, ele vai sendo equilibrada. Uma das coisas que tem que ser tirado, todas as pessoas diabéticas sabem disso, não tem como refutar, deixar de observar isso que todas as pessoas falam, né? É sobre o açúcar. Quando se fala de açúcar, nós não está citando só aquele pozinho branco refinado que é o açúcar que vai diretamente para a corrente sanguínea. Não, não é simplesmente só o açúcar. É todos os carboidratos. Carboidrato é tudo aquilo que é amidos, né? Que é farinha de trigo, que é o pão que não seja integral sem glúten, que o pão integral que não contém glúten, ele praticamente vai ser digerido, né? A sua parte que é transformada em açúcar é absorvido de maneira lenta e equilibrada pelo organismo. Então quando você come, aqui vamos dizer aqui um feijão preto, que é o feijão essencial para quem tem problemas de diabetes, pois o feijão faz com que tudo quanto for problemas de açúcar que tem no alimento que você está comendo, que vai ser quebrado ali, ó. Quando a glicose ali é quebrada, vai diretamente para a corrente sanguínea. Mas se o produto, o alimento que você está comendo tem fibras nesse alimento, então você vai ter a vantagem do refreamento, né? Da alta glucosidase. Então você vai fazer com que, alimentando-se direito, você comeu o feijão, mas comeu ele com arroz integral, aquele arroz preto, não arroz integral branco, que existe um arroz integral que é branco. Não, tem que ser o arroz integral preto, que ele é bem escuro mesmo. E aí você vai comer o arroz com feijão, pois existe uma proteína, um nutriente no arroz que não tem no feijão. Então quando ele se encontra no seu estômago, o arroz integral e o feijão preto, vai fazer com que você esteja completo, né, com alimento para suprir as necessidades. Ali no feijão preto você vai ter ferro. No feijão preto existe vários nutrientes que vai fazer a pessoa que é diabético está quebrando, né, a quebra do açúcar não vai parar diretamente na corrente sanguínea, né, que é tudo que comemos tem açúcar. A maioria dos alimentos tem açúcar. Então quando existe esse refreamento por meio das fibras, então você vai ter o quê? Vai ter o benefício de que o açúcar não vai parar diretamente na sua corrente sanguínea.
Outra coisa, o nosso cérebro, os nossos neurônios precisam de açúcar. Só que o nosso corpo já produz o açúcar necessário para a queima dos nossos neurônios, que é a energia que os neurônios vêm a queimar é simplesmente o açúcar, mas toda a gordura que existe no nosso organismo, ela é quebrada e transformada em glicose. E essa glicose vai levada diretamente para os nossos neurônios, né, para nossas células, em que você vai ter ali o açúcar necessário. Então não se preocupe em consumir o açúcar. Quando eu falo açúcar, é o pão, esse pãozinho que é comprado na padaria, o bolo, no caso a pizza, a lasanha, a macarronada, tudo isso aí é massa. E a massa, quando cai no nosso organismo, é tudo transformada, metabolizada em açúcar. Quando você, no caso, está comendo aqui, vamos dizer que você acabou de chupar uma laranja, mas você comeu com as fibras, não faça o suco da laranja e aquela parte branca do miolo dela que tem por fora, aquilo ali é que faz a baixa absorção do açúcar, porque a laranja, ela contém frutose? Tem. Ela vai parar diretamente no seu fígado e vai transformar-se em glicose, é onde você vai sofrer pico de insulina até chupando laranja? Sim, mas se você usufruir da laranja, chupar a laranja, mas chupar com o bagaço, engolir parte daquele bagaço grande, branco, aquilo ali é as fibras da laranja. Pois Deus, na sua imensa sabedoria, fez o fruto, mas dentro do próprio fruto colocou o antídoto contra a frutose. Mas quando eu falo isso, não é para abusar e estar chupando uma dúzia de laranja em uma só sentada, não. Não pode também abster-se totalmente do mundo. Você tem que continuar vivendo, tendo alegria. O primeiro passo é o quê? O primeiro passo é você saber que você tem que ficar bom. Você não nasceu com problemas de diabetes e você quer ficar bom do diabetes. Então, para isso, você vai trabalhar. Outra coisa, quando for fazer, no caso, qualquer tipo de atividade física, para fazer o seu organismo voltar a funcionar, você tem que ter a orientação do seu médico. Se for caminhada, você explica para o seu médico que você pretende fazer caminhada e sempre acompanhado com uma pessoa responsável que possa estar ali com você nessa caminhada, sempre andando, lhe orientando para que tudo que você faça seja monitorado por uma pessoa que seja responsável por você, dependendo do seu índice de glicemia. Então, o que acontece? Você sendo orientado pelo médico, orientado por uma pessoa que é nutricionista, que trabalha justamente nessa área, então você tem tudo a estar bom. Eu me lembro que eu estava trabalhando em um parque ecológico e quando ali chegou um senhor e ele falou para mim bem assim, rapaz, eu comecei a conversar com ele, né, que eu sempre fui assim comunicativo, extrovertido, sempre conversando com as pessoas. E ele falou bem assim, rapaz, eu estava falando justamente sobre o problema de diabetes, que a minha mãe teve diabetes no passado. E aí ele pegou e falou para mim, eu tive diabetes também. Aí ele me falou de um assunto que tinha acontecido com ele há 14 anos atrás. E por incrível que pareça, o pronto-socorro que atendia todos aqui na cidade de Osasco, aqui próximo do Helena Maria, ele funcionou justamente na data que ele estava falando, 14 anos atrás. Pois ele foi derrubado, foi feita uma creche no lugar, mas todo o prontuário e papelada que tinha ali naquele pronto-socorro foi para um lugar chamado Policlínica, daqui de Osasco, próximo a Helena Maria, próximo a Fito, né, a Getúlio Vargas, a Avenida Getúlio Vargas. E aí ele me falou que quando chegou lá, depois de 14 anos que ele voltou a passar no médico, aí o médico fez uma bateria de exame nele, que ele nunca mais voltou ao médico depois de saber que ele estava com diabetes, que ele soube do problema de diabetes e nunca mais retornou a médico nenhum. Mas como o médico tinha passado uma folha desse tamanho de orientação de tudo que ele precisava comer e o que ele não poderia comer, aí chegando lá, quando o médico fez um exame nele, que fez um exame de sangue, falou, o senhor tinha diabetes. Aí ele falou, não, eu tenho diabetes, porque há 14 anos atrás o médico me falou que eu tinha diabetes, e eu tenho diabetes. Ele falou, não, eu estou vendo aqui pelas fichas que veio do hospital de lá de baixo, pelo pronto-socorro, que foi fechado, que eu estou vendo que aqui o senhor tinha diabetes e não tem mais. O que é que o senhor fez para ser curado? Pois o médico, naturalmente, né, não tem o conhecimento que o diabetes tem cura.
mas tem cura para quem quer ser curado, que às vezes a pessoa quer remediar. Tem pessoas que não quer mais ser curado, ele prefere levar uma vida mais ou menos assim e quer só viver e já tem boas orientações, vai continuar vivendo, mas ele pode ser curado. Qualquer pessoa que tem diabetes pode ser curado. Aí ele perguntou para aquele senhor: o que é que o senhor fez para ser curado do diabetes? Aí ele falou bem assim: olha, o médico, quando eu saí há 14 anos do consultório dele, me deu uma papelada. Naquela papelada dizia que eu não poderia mais comer açúcar. Eu excomunguei, nunca mais eu coloquei açúcar na boca de nenhum tipo. Falou que eu não poderia mais comer pão, que é uma folha grande que ele tinha levado para casa de orientação, né? É como se fosse orientação de nutricionista. E aí ele falou que eu não podia comer pão, não podia comer massa, não podia comer pizza, não poderia comer lasanha. Então ele parou com tudo aquilo que faz a pessoa ter um problema de glicemia, né? Pico de insulina, que no caso é as massas, né? A farinha de trigo e o açúcar. Outra coisa, existe hoje em dia o açúcar de coco, que qualquer pessoa que tem problemas de diabetes pode tomar. Pode adoçar os seus chás, as suas coisas, suas receitas com esse açúcar de coco. É só não exagerar, né? Não passar para o exagero, porque pode, não vai exagerar. Outra coisa, tem alimentos que é muito bom para o diabetes, para a pessoa que é diabético. No caso, a batata doce, como ela tem fibra, ela vai sendo absorvida lentamente pelo organismo e ela tem já a sua porção, né, de minerais que vai nutrir as suas necessidades. O inhame é muito essencial para as pessoas que têm diabetes, pessoas que querem emagrecer. Por quê? Por causa que o inhame chamado cará, tem o carazinho, tem o inhame, ele tem vários nutrientes que vai fazer você estar com o seu organismo nutrido daquilo que você precisa. Até fósforo tem no inhame. Uma outra hora eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre os nutrientes da batata doce, do inhame e do cará. Para que serve o fósforo? Vai servir para o seu metabolismo mental, para que a sua mente esteja suprido, né? Ela vai trabalhar na faculdade mental. Outra coisa, o porquê não ficar parado quando você tem diabetes? Porque o sangue fica grosso, e quando o sangue fica grosso é onde certamente as pessoas têm aquele problema de dar uma gangrena, precisar amputar um pé, um dedo ou outro órgão qualquer do seu corpo. Por quê? Por falta da circulação. Como o sangue está cheio de açúcar, termina por ter a má circulação. E quando há uma má circulação, aí agora vai ter o quê? Aqueles problemas que vocês conhecem, que as pessoas começam a não sentir o dedo, começam a sentir cãibra ou a falta de sentir mesmo. E encosta assim no dedo, ele está dormente. Isso é o quê? Uma má circulação. Existem outros problemas que traz o problema da cãibra ou da má circulação, ou da pessoa sentir um dos seus membros, sem ser, toca nele assim, ó, e passa a não sentir. É como se as células receptoras que existem em determinado órgão, ela venha a estar ausente. Por quê? A falta da circulação. Como você pode até notar, quando você pega um melaço de açúcar e coloca no fogo, e você começa a mexer ali com água, colocar fogo, e você vai vendo que ele vai ficando grosso. Isso acontece com o nosso sangue, ele começa a empedrar, começa a não circular de maneira adequada. Quando o sangue não circula de maneira adequada, aí agora o sangue não flui para os capilares, né, para aqueles vasos sanguíneos mais finos, aonde termina a pessoa sofrendo problemas de catarata. Esses líquidos começam a vazar pela retina da pessoa, a pessoa que tem a má circulação, como o sangue não está fluindo de maneira legal, bem suave, não chega até o final dos capilares, ele começa a sofrer problemas de rompimento. Mas aí agora, quando você começa a se movimentar, fazer uma atividade física, então você já passa a controlar melhor isso aí. Outra coisa, o AVC. O AVC é um tipo de falta de circulação. Quando você tem uma má circulação em algumas faculdades do seu cérebro, os capilares não fluem legalzinho, não flui de maneira normal, acontece que você pode ter o risco de ter um AVC. Só em cortar o açúcar da sua vida e usar outras maneiras, né, de estar assim consumindo. Eu sei que em tudo que é doce, batata doce, inhame, tem carboidrato, mas também ele tem a fibra, o que dificulta a absorção, né, a quebra desse carboidrato. Não é quebrado
levado 100% para a sua corrente sanguínea, porque isso aí vai dar pico de insulina, e aí é onde existem os problemas da glicose lá em cima, né? Problema de... Então a pessoa que tem esse problema, que é o problema de diabetes, pode ter vários problemas. Vai ter problema no rim. Por quê? O seu rim filtra tudo quanto é alimento que entra pela sua boca. Tudo passa pelo rim. Está tomando uma pílula anticoncepcional? Passa pelo fígado, passa pelo rim. Então isso aí vai fazendo o quê? Já que o açúcar está impedindo, está destruindo os vasos do seu rim, existe grande possibilidade de uma pessoa que tem diabetes perder o seu rim e passar até mesmo a fazer hemodiálise para piorar ainda mais a situação. Então, para as pessoas que estão conscientes, já tem um diagnóstico que tem diabetes, não fique parado, pois o diabetes sempre vai pedir que você esteja parado. Você vai ficar sem força, sem energia, vai estar como aquela pessoa que está sempre com fome, sem energia, não consegue se movimentar. Por que você vai sentir isso? É porque a energia não entra no interior das células do seu organismo, como pesquisas recentes têm mostrado, né? A evolução da doença de diabetes, em que a pessoa vai praticamente ficando desidratado. Para compensar esse nível de glicemia, de açúcar que circula no sangue, e equilibrar isso aí, a célula perde toda a sua água e ela fica, todas as células passam a ficar desidratada. Por que desidratada? Porque para compensar e equilibrar esses níveis de glicemia, a célula joga toda a sua água para fora. E quando ela joga toda a sua água para fora, para o sangue, ela tenta equilibrar, porque existe o pH da vida, né? O pH do sangue, que é 7 ponto alguma coisa, acho que é 7,3, mais ou menos é nessa média aí. Então o que acontece é que quando vai fazer a compensação, a célula passa a ficar desidratada, gerando vários tipos de problema. Outra coisa, às vezes a pessoa não sabe que tem diabetes. Como é que a pessoa vai saber que é diabetes? Tem problemas de diabetes. É quando a boca da pessoa fica amarga, a boca fica seca. A pessoa, quando vai beber água, se possível for, ele bebe 2 litros de água de uma só vez. Beber água é bom, mas isso aí já mostra que você está com um grande índice, que não sabe que está diabético, mas você está diabético. Aquela sede insaciável que nunca passa. A pessoa bebe água até se afogar e não mata a sede. É quando a água fica mais deliciosa, mais saborosa. Por quê? Porque você está desidratado pelo fato do seu sangue estar totalmente cheio de açúcar. E quando chega aí, vamos dizer que chega a uma quantidade super elevada, a pessoa pode ter até crise de desmaio, suadeira. Então, pessoal, eu vou estar sempre passando alguns vídeos aqui, sobre isso aqui, sobre o problema de diabetes. Aqui no vídeo eu já tenho quase 100 vídeos e todos eles trabalham em prol da saúde. Eu vou deixar embaixo aqui nos comentários, vou deixar um playlist. E nesse playlist vocês vão clicar e vocês vão ver todo o conteúdo que eu tenho aqui no canal. Outra coisa que eu vou dizer, às vezes as pessoas já tiraram o sal da sua vida, mas continua com a pressão alta. A pressão arterial não baixa de maneira nenhuma. Por que não baixa? Porque o nosso organismo é feito de musculação. Nossas pernas têm músculo, nossos braços têm músculo. E eles precisam de alguns nutrientes que eu vou dizer aqui agora. O nosso coração é uma grande massa de músculo. Então o que é que acontece? Nós precisamos do potássio. Só tirar o sal da sua vida não vai resolver o problema de você equilibrar a sua pressão arterial. A pressão sempre vai estar alta. Mas por quê? Porque falta estimular a massa muscular chamada coração, que é onde você vai ter os seus problemas cardíacos. Mas se você cuidar do coração com alimento saudável que proporciona isso aí, você vai ter mais saúde e a sua pressão vai começar a fluir de maneira que você vai começar a ficar saudável. Como? A batata. A batata doce tem 440% da porção diária que você precisaria comer deste alimento, né, para estar com seus níveis de potássio. O potássio serve para equilibrar os músculos. Você vai ter um coração forte com potássio. Ele vai diretamente não só para os músculos do braço, que o potássio vai regenerar todos os músculos que estão fracos. O pepino também é rico em potássio. Você vai consumir o pepino e vai consumir também
a batata doce, que é riquíssima em potássio. E aí ela vai regenerar todas as musculações do seu corpo, das suas pernas, onde você vai ter mais força para caminhar. E também parte desse potássio vai para o coração. E o seu coração, como ele também é uma massa musculosa, ele vai ter o nutriente necessário para ele bombear isso aí e equilibrar a pressão arterial. Então, pessoal, para você que está gostando dessa orientação, está gostando desse vídeo, dessas minhas orientações, que são simples, faça o seguinte: se você puder, inscreva-se no canal, clique no sininho da notificação e deixe o seu like. Eu vou estar passando várias orientações sobre a saúde natural. E um grande abração a cada um de vocês e fiquem com Deus. E quem começar a fazer a sua caminhadazinha, faça com orientação médica. E daqui a 30 dias eu quero ver os comentários de vocês dizendo que está melhorando do problema de diabetes, a saúde está ficando para cima. Então um grande abração a todos. A babosa serve para quê? Estou fazendo a pergunta errada. Para que ela não serve? É certo que tem algumas restrições para pessoas que têm problema no rim, está fazendo hemodiálise por causa do elevado nível de potássio. Para que serve o potássio? O potássio serve para a cãibra. No vídeo seguinte, no próximo vídeo que eu vou estar postando, eu vou deixar um izinho do lado superior direito da tela. Você vai dar um clique, você vai ver o vídeo também no final, você dá um clique para ter conhecimento para que serve cada nutriente desse da babosa, para que serve o ferro, para que serve o selênio, o boro, o cobre, e tudo quanto é coisa que tem na babosa de nutrientes ativos, e todos eles, tem mais de 200 nutrientes, todos trabalham em prol da vida humana. Pode-se tomar babosa todo dia? Não, não dá para tomar todo dia babosa. Por que não dá?